Meu nome é Sérgio Henrique Braz, eu frequentei Muzambinho de 1996 até 2009, 2010, né, quando foi transferida a EZFEM. Eu fui para lá, foi até muito interessante como eu cheguei em Muzambinho, né? Porque eu trabalhava numa academia aqui em São José do Rio Pardo junto com um professor, né, que era o Ronaldo Romeu. E na época eu fui para o ENAF, em Poços de Caldas. E chegando no ENAF em Poços de Caldas, eu tinha feito a reserva num hotel lá e deu errado a minha reserva. E eu ia voltar para São José do Rio Pardo. E aí o Ronaldo falou assim, olha, a EZFEM tem uma casa aqui que a organização do ENAF disponibiliza para os professores. Eu vou falar com o diretor lá para ver se você pode ficar lá. E aí o diretor era o Vadão, aí ele autorizou eu ficar lá. Rapaz, eu fiquei lá e não paguei nem para comer, para nada. Porque aí o alemão eu já conhecia, o Solizinho eu já conhecia, e todos os professores lá, e fiquei lá. E aí na época eu falei, como faz para dar aula em Muzambinho? Ele falou, manda o currículo para lá. Aí eu falei, rapaz, esse negócio de currículo eu conheço, isso não funciona. Mas, em todo caso, eu mandei o currículo para lá. E aí depois de um tempo o Vadão me ligou, me convidando para dar aula em natação. Eu acho que eu fui para o ENAF em outubro de 95 e fui contratado em janeiro, fevereiro de 96. Então eu fiquei esse período lá. E até foi um período bacana aí, né? Que eu tive lá, fiquei 14 anos lá como professor. Cheguei como professor porque o professor Kaminski, né? Que tinha sido até meu técnico quando eu era moleque aqui, dois foram os meus técnicos, né? O Kaminski e o Agenor, que eram os professores de natação que foram meus técnicos aqui em São José do Rio Pardo. E o Kaminski seguiu a vida dele aí e teve que se afastar da EZFEM e eu entrei como professor de natação. E aí permaneci um tempo lá como professor de natação e depois como professor de metodologia da pesquisa, métodos de pesquisa, e fiquei até aí o encerramento da EZFEM nessas duas funções, né? E Muzambinho para mim eu acho que foi, como que eu posso falar? Mais do que uma universidade, porque eu aprendi mais em Muzambinho do que onde eu estudei. Eu sou formado na UMC, mas eu aprendi mais lá. Eu acho que até um diferencial que teve os 14 anos que eu tive lá, eu acho que lá não era uma faculdade, era uma grande família, né? Se a gente pegar a história hoje, né, tem até a carta do Abraham Lincoln, que recebeu de um cacique, onde nós aprendemos mais em outros ambientes do que na própria sala de aula. Eu acho que Muzambinho foi um desses ambientes, que eu aprendi com os professores antigos, com os novos que vieram depois, e, assim, eu acho que foi um aprendizado não só de conhecimentos acadêmicos, de conceitos, né, de teorias, mas uma aprendizagem importantíssima em relacionamento e entender o que era a educação física, né? Até teve uma passagem, né, que mais próximo, acho que de 2010, né, a faculdade estava numa situação, né, quando eu entrei lá era assim, a gente ficava até tarde mesmo, na sexta-feira, em festas, em bares, e o interessante é que chegava no sábado, estavam todos os alunos e professores, independente da hora que dormia, era um respeito danado, um negócio muito bacana, onde todo mundo entendia isso. E depois, quando chegou mais no final, eu não sei, eu não entendia, e eu fui falar com o professor William. Falei, William, tá difícil, a molecada agora parece que não vai. Ele falou, Sérgio, não se preocupa não. Não se preocupa se eles vão aprender natação, basquete, handebol. Se importa com como você vai devolver essas pessoas para a sociedade. Nós recebemos de uma forma e mesmo não querendo, nós moldamos essas pessoas. E como nós devolvemos elas para a sociedade, isso é importante. Nós devolvemos como pessoas melhores. E isso é a função do ensino superior,
que muitas vezes hoje, as novas concepções não entendem. Ficamos lendo muitos artigos, muitas teorias, e esquecemos da aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Temos grandes professores, médicos, engenheiros, e eu não sei se temos ótimos cidadãos, pessoas. Eu acredito que Muzambinho, atualmente eu não tenho como afirmar, mas no período que eu tive lá, eu acho que exerceu essa função enquanto instituição transformadora de pessoas, né? Então eu fiquei lá esse tempo, e quando eu entrei lá, a legislação não existia muito essa questão de titulação, né? Mas aí me pediram para fazer um curso de pós-graduação. Na época mestrado não se falava muito, doutorado então nem sabia o que era. Então eu fui fazer pós-graduação na FMU, em natação. E depois eu fiz 2 pós-graduações em Muzambinho. Fiz em treinamento desportivo, em atividades motoras em academia e aquáticas. Eu acho que esse era o nome da pós-graduação que eu fiz lá. E uma das coisas que a gente vê hoje, incentivo à educação, eu nunca tive tanta assim, incentivo como eu tive em Muzambinho. Então, por exemplo, eu fiz um mestrado na qual foi custeado 100% pela ESEFEM. Eles pagavam a minha mensalidade, pagavam a minha gasolina e pagavam a minha alimentação. Isso é muito difícil a gente falar isso. E o que eles tinham em retorno? A nossa qualidade de aula. Nem sei se tinha muita interferência, mas essa qualidade de aula. Então eu vi aquilo lá, como todos vão falar, como uma família. Todo mundo sabe que a casa do William e da Lia, a chave ficava no toldo. Quem quisesse entrar, entrava. Aluno e professor, para dormir lá a hora que quisesse. Quem faz isso? Que diretor que faz isso? Quantas vezes fizemos isso? A Lia, o Vadão era diretor, quantas vezes? Eu nunca bati para entrar na sala dele. Ou seja, era uma grande família, não tinha essa... Mas tinha um negócio que era muito bacana. Era o respeito. Na hierarquia, diretor, o William, presidente da fundação, né? O Chiquinho da Muleta era o tesoureiro, né? Tinha o Gliciel, que era da tesouraria. Quem nunca vai esquecer da dona Cida, tia Cida, que gostava de tomar água em copo de cristal, só bebia em copo chique, não é? A gente tem uma das coisas que tinha lá, o Lu da cantina. Pô, tinha uma época que a gente ia fazer o quê de sexta-feira? Janta na chácara do Lu. Quantas vezes nós pagamos? Nada, né? As jantas que o Lu fazia pra gente, era uma coisa assim, bem diferente, né? Você pega a Goretinha, né? A gente tinha assim, era muito legal essa questão assim, um ajudando o outro, né? Hoje eu até fico, é complicado isso. Hoje eu trago para o meu dia a dia, hoje eu sou coordenador de um curso de educação física de uma universidade grande, e eu tento trazer tudo que eu aprendi em Muzambinho. Então, as pessoas que trabalham comigo lá, muito bem tranquilo com isso. Diferente de alguns lugares, que o coordenador é mais isso, é mais aquilo, um quer pegar a aula do outro. Não, dividimos igual, vamos acertar a aula de um, a aula de outro, vamos acertar o horário, disponibilidade. Eu acho que essa questão de organização, de família e de questão humana, eu aprendi muito em Muzambinho, né? Muitas vezes tive grandes oportunidades lá, entrei, rapaz, não sabia nada, já teve um congresso lá, rapaz. Esse congresso foi complicado, porque eu queria trabalhar, eu falei, não, vou trabalhar, você pensa, que jeito que o professor trabalhava? Carregando caixa e colocando as coisas, né? Não tinha onde dormir, onde a gente dormia, né? Hoje eu vejo, nossa, tanta coisa. Pô, eu dormi acho que 10 anos, que lugar? No banheiro onde a gente, Muzambinho é frio, todo mundo sabe. Como que era o aquecedor? Era uma lata de brita com álcool que a gente colocava fogo. E não é por isso que a gente não dava aula, que a gente não trabalhava, não é isso? Quantas vezes? Dormia lá, era frio, rapaz, e aquela lá... Então, muito assim, eu achei que foi bem bacana a minha passagem lá. Nos 30 anos lá, teve comemoração,
nós fizemos um evento de natação, foi interessante. Quando nós criamos o seminário de monografia, que fazia jornal, todo mundo, era um, sei lá, um protótipo de um congresso aquilo, né? E foi uma época muito bacana mesmo, né? O tempo que tivemos lá, e assim, eu acho que lá era uma aprendizagem multidirecional. Nós aprendíamos com os alunos, aprendíamos com os colegas, aprendíamos com todos, né? Tem umas passagens, né? A gente tinha um porteiro lá, né? Na época a gente já não dormia mais no banheiro. Tinha uma casa na frente que a gente dormia, né? E eu chegando de manhã e o porteiro estava lá e estava entrando eu e o professor William. O porteiro era o guarda noturno, cara. Ele falou assim pro William: professor William, estava muito assustado com o senhor porque eu sonhei que o senhor tinha morrido. Mas o senhor não tinha que ficar acordado, o senhor estava dormindo. É mesmo, professor William. Então tinha umas coisas que a gente... Que Joãozinho. Então era assim, muito bacana. Tinha uma vez que eu também não entendia, né? Eu não estava no meio acadêmico que eu entrei, quando surgiu as estrelas, né? Que conceituava a faculdade. E aí depois a Muzambinho era uma das melhores, se eu não me lembro, terceira ou quinta instituição pública do Brasil que saiu no guia. E eu não tinha noção dessa dimensão, né? Hoje, e era uma nota assim muito forte, né? Hoje a gente vê essa titulação aí, que o ENAD dá de 0 a 5. Hoje eu entendo a dimensão do que era aquilo, que era uma faculdade teoricamente isolada, em Muzambinho, e com essa magnitude. Uma das coisas que quando eu entrei lá, eu escutava, mas eu não acreditava, não era possível isso, que os professores das grandes universidades iam lá e não cobravam. Eu tive algumas, como eu auxiliava no curso de pós-graduação, eu fui entender isso quando eu fui pagar o professor. Eu fui pagar o professor Gotani. Eu peguei o cheque, dei para o Gotani, ele fez o seguinte: ele pegou o cheque e rasgou na minha frente, ele não recebeu. Isso eu vi, foi na minha frente. E ele fez o quê? Ele pegou o cheque, e isso foi uma vez. Na outra vez ele pegou o cheque e doou livros para a faculdade, tudo que ele pegou. O outro, na pós-graduação também, o Galo, na época que começou o personal, era um dos ícones. Ele tinha como cliente a Xuxa. E ele recebia, só que ele era diferente, ele recebia antecipado. A gente pagava em dinheiro. Então ele dava aula na sexta e no sábado. O que ele fazia no sábado? Pegava todo o dinheiro que ele ganhou, levava todos os alunos para um bar e pagava a conta. Então ele não levava nem um centavo. Eu me lembro certinho. Ele recebeu na época R$2.000. A conta ficou 2016. Ele pagou 2.000, eu paguei 16. E eu falei que eu dividi a conta com ele. Você tá rindo? Então, eu via umas coisas que não acreditava. Até depois, por eu ter contato com esses professores, eu convidei ele para dar algumas palestras em outras instituições que depois eu saí, eu estive. Eles me falaram: Sérgio, nenhuma instituição é igual a Muzambinho. Nesses lugares não dá para fazer como era antes, né? Então eu comecei a entender essa importância da trajetória de Muzambinho. Eu, sendo riopardense e fazendo pós-graduação em São Paulo e andando em todos os lugares, inclusive quando eu fiz mestrado, todo mundo me chamava de Muzambinho. Eu não era de Muzambinho, eu só trabalhava lá, mas eu tinha na testa escrito Muzambinho, né? Então foi um período muito importante para a minha formação pessoal, para a minha formação profissional, né? Eu acho que assim, pode ser utopia da minha parte, mas eu penso que se as universidades tivessem o perfil da ESEFEM daquela época, teríamos grandes universidades, né? Eu até penso que para ser um professor universitário tinha que ter outras características do que se pede hoje. E são características essenciais, né? Quando eu via várias vezes o Luizinho, mais velho,
o Vadão, a Lia, o William, o Alemão, o Fernando, o Alberto, várias pessoas, eles teoricamente aconselhando mesmo, né? Como conselheiros, como responsáveis ou como figura paterna ou materna, esses alunos. Eu acho que isso deu muita força para muitas pessoas que iam desistir e não desistiram e hoje são grandes profissionais. Hoje, infelizmente, não sei assim apontar o motivo, mas não acontece em diversas instituições. Eu acho que aquele modelo era um modelo a seguir, né? E eu acredito que esse documentário que vocês estão fazendo é de suma importância e eu acredito que essa questão de uma família, de ser humano, de todo mundo compartilhar com os mesmos ideais, seja um eixo comum, né, que todas as pessoas estejam falando, né? Eu sei que muitas pessoas, né, inclusive eu, ficaram muito magoadas com algumas coisas, mas eu acredito que o período que estivemos lá foi assim de suma importância para cada um de nós, sendo pessoas do corpo técnico administrativo, do corpo docente ou do corpo discente. O tempo que permanecemos lá serviu de evolução para todos nós.